Graça e paz. Resumo do capítulo 5 do volume 3 do livro de Otmani, O Homem Espiritual, editado pela editora Betânia. Análise da alma, a vontade do crente. O verdadeiro cristianismo não tem como alvo a emoção ou a razão, e sim a comunicação da vida de Deus ao espírito do homem, levando-o a submeter-se totalmente à vontade de Deus. O livre-arbítrio. Deus não força o homem a obedecê-lo, mas apenas aconselha, proíbe e ordena. O homem obedece se quiser. Deus não realiza seu propósito no homem sem o consentimento deste. A queda do homem e a salvação. O homem é livre para escolher entre a vontade de Deus e a vontade de Satanás. Sua vontade é soberana, independente e livre. Quando o homem se rebela contra Deus, está dizendo não a Deus e sim a Satanás. O homem pode até conceber e realizar um grande número de obras extraordinárias para o Senhor. Contudo, se elas não tiverem origem em Deus, não são apenas culto de si mesmo. Deus quer salvar a todos, quer que se arrependam, quer que sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A queda original do homem se deveu à rebelião da sua vontade contra a vontade de Deus. Por isso, sua salvação se realiza quando sua vontade volta a obedecer a Deus. Deus quer salvar, mas o homem tem que usar a sua vontade livre para se voltar para Deus para ser salvo. Obedecê-lo e ser salvo. No momento do novo nascimento, a vontade do homem ainda não está unida a Deus. Contudo, assim que ele aceita o Senhor Jesus e rejeita Satanás, o ego e o mundo, sua vontade é erguida. Foi salvo, a vontade ainda não é totalmente unida a Deus. Mas no momento em que ele passa a rejeitar Satanás, o seu ego e o mundo, sua vontade é erguida. Quando ele crê na palavra de Deus e recebe seu espírito, sua vontade é renovada e ele passa a ter um novo Senhor. Se sua vontade for obediente, torna-se parte da sua nova vida, passando a controlar todo o seu ser. Se, porém, resistir, passa a ser um tremendo inimigo dela. Tremendo inimigo do seu próprio ser. Uma vontade submissa. Salvação. O que é a salvação? É o esforço de Deus para libertar o homem de si mesmo e conduzi-lo para si. A salvação remove o ego e une o homem com Deus. A criatura deve renunciar a tudo aquilo que lhe pertence, a fim de desfrutar de tudo apenas no Criador. Para que a vida do Senhor se manifeste na criatura, é preciso que ela renuncie à sua natureza, sua vida e suas atividades, pois nosso ego é inimigo da vida de Deus. Se não estivermos dispostos a perder, ou se não experimentarmos perdas, nosso crescimento espiritual ficará atrofiado. A salvação visa libertar o homem da sua vontade natural, animal e carnal, proveniente do ego. Então, depois da nova vida que Deus nos dá, a maior maravilha da salvação é a conversão da nossa vontade a Deus, quando unimos nossa vontade com a vontade de Deus. Quando nossa vontade estiver em perfeita sintonia com a vontade de Deus, nós nos submeteremos ao Senhor de maneira total e espontânea. Nossa união com o Senhor tem dois aspectos: a união da vida e a da vontade.
Nossa vida se une à dele no momento em que somos regenerados e recebemos a vida divina. Passamos então a viver pelo Espírito Santo, compartilhando da mesma vida de Deus. Contudo, é a vontade que manifesta essa vida. Por isso, é necessário que haja também uma união das duas vontades, a nossa e a de Deus. E passamos assim a ter uma só vontade com Deus. Nossa salvação só estará completa quando nossa vontade estiver inteiramente unida à de Deus, pois Deus quer que sejamos um com Ele. Anteriormente, éramos filhos da desobediência. Hoje, Deus quer que sejamos filhos da obediência. Desobedecer significa seguir a própria vontade. Obedecer implica fazer a vontade de Deus. O propósito da salvação divina é levar-nos a negar nossa própria vontade e sermos um com o Senhor. Portanto, precisamos nos submeter incondicionalmente a Deus, aceitando completamente a sua vontade. Se estivermos realmente unidos com Deus através da vontade, abandonaremos toda atividade que emana de nós mesmos. Antes, todas as nossas atividades eram concentradas no ego e partiam dele. Éramos nós que decidíamos o que fazer. Agora, tudo vem de Deus, a mão de Deus. A fim de conduzir-nos à obediência, Deus nos toca com seu amor. Porém, se não lhe obedecemos, ele pesa a sua mão para levar-nos à obediência, permitindo que fatos desagradáveis nos sobrevenham. Permite que muitas cruzes surjam em nosso caminho, para que tenhamos de nos render. Deus quer despojar-nos de tudo aquilo que se origina em nós mesmos. Ele nos leva a perder bens materiais, saúde, fama, posição e serviço. Se for da vontade dele, devemos estar dispostos a aceitar a dor e o sofrimento em nosso corpo físico. Ele quer que saibamos que fomos salvos não para o nosso próprio prazer, mas para realizar a vontade dele, ganhando ou perdendo, na alegria e na tristeza, conscientes da presença ou da rejeição divina, vivemos aqui na terra não para nós mesmos, mas para fazer a vontade de Deus. Duas operações. Para nos unir com Deus através da vontade, Deus primeiro sujeita a nossa vontade. Depois subjuga a essência dela, levando-nos a termos prazer em lhe obedecer. Assim, nossa vontade entra em harmonia com a vontade de Deus. No entanto, enquanto houver variação na prontidão, no sentimento e no esforço para obedecer, ainda não há perfeita harmonia entre nossa vontade e a de Deus. Só existe harmonia quando sempre obedecemos sua vontade com alegria. O caminho para a vitória. Como é que conseguimos tirar a vontade própria do centro da nossa vida, colocando em seu lugar a vontade de Deus? Controlando a nossa alma. Devemos negar nossa própria força e também nossos prazeres. Temos de negar-nos a nós mesmos por completo, em todas as dimensões de nossa vida. A regra é não dar lugar ao ego. À medida que quebramos os hábitos, gostos, desejos e anseios da alma, sua natureza própria se desfaz e cessa nossa resistência ao Senhor. Esse é o caminho da vida, a porta e o caminho de Deus.